vamos fazer a primeira parte da boneca, que é a cabeça, o corpinho já com a sainha. Para gravar a bonequinha de crochê, eu vou trabalhar com fio amigurumi da Círculo. Essa cor lilás é a tonalidade 6161. Esse tom de marrom é o 7625. O branquinho, você vai precisar de uma tesoura ou um alicate de arremate, um marcador de carreira e uma agulha soft número 3 milímetros. Nós vamos iniciar a nossa bonequinha pela cabeça, na cor branca. Eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar a ponta do meu fio, puxar, fechar bem o anel. E agora, ó, em cada um dos 6 pontos, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, eu vou introduzir a agulha aqui já no primeiro e vou fazer direto o ponto baixo, ó. No mesmo lugar, o segundo. Aí, no próximo ponto, eu coloco mais 2. Então, eu já fiz 4 pontos baixos. E vou contando, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e no último aqui 11, 12. Agora, a próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, no primeiro ponto eu já faço um ponto baixo. Agora, já é interessante você fazer uso do marcador, para não perder a contagem dos pontos. No ponto seguinte, eu vou colocar o aumento. Então, toda vez que eu falar aumento, você vai colocar 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo e no próximo eu vou colocar um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, essa carreira eu vou sair distribuindo um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e vou ter um total de 18 pontos. Já fiz a minha carreira, vou tirar o meu marcador. A próxima carreira, eu vou colocar 2 pontos baixos e um aumento. Então, no ponto de base seguinte, eu faço um ponto baixo, marcador, sempre no primeiro ponto da carreira. No próximo, o segundo ponto baixo e no próximo, o aumento. Então, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando aqui 24 pontos baixos. A próxima carreira, na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, vai ser assim, ó. 1, 2, 3 e um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Meu marcador sempre no meu primeiro ponto, ó. E eu vou fazer toda a volta, distribuindo 3 pontos baixos e um aumento, e vou ter um total de 30 pontos. Olha como que tá ficando. Vamos agora iniciar a nossa sexta carreira, onde eu vou distribuir 4 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou totalizar aqui 36 pontos baixos. Vamos dar início à nossa sétima carreira, onde eu vou colocar 5 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Vou distribuindo dessa forma e vou ter no final um total de 42 pontos baixos. Olha aqui os pontos distribuídos e vamos para a oitava carreira, aonde eu vou distribuir 6 pontos baixos e um aumento. O primeiro, onde eu coloco sempre o meu marcador, 2, 3, 4, 5,
6 e aumento. No final, eu vou ter a quantidade de 48 pontos baixos. Próxima carreira, onde eu vou colocar 7 pontos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. Aqui no final dessa carreira, eu vou ter 54 pontos baixos. Vamos para a 10ª carreira, onde eu vou distribuir 8 pontos baixos e um aumento. Então, 1, colocando sempre o marcador no primeiro ponto da carreira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento. Vou repetir essa sequência por toda a volta. E vou ter aqui um total de 60 pontos. Próxima carreira, eu vou distribuir 9 pontos altos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento, que são sempre 2 pontos no mesmo lugar. E assim, no final dessa carreira, eu vou ter 66 pontos baixos. Próxima carreira, eu vou distribuir 10 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aumento. No total dessa volta, eu vou ter aqui 72 pontos baixos. Olha só, agora nós não vamos mais fazer carreiras com aumento. Nós vamos fazer 16 carreiras, todas sem aumento, colocando só um ponto em cada ponto de base. Nós fizemos aqui 12 carreiras, então da 13ª à 28ª, tá? Olha só como é que fica, olha, o formato da cabeça. Pode achar que tá grande, mas é isso mesmo, tá? A 29ª carreira, a gente já vai começar a trabalhar as diminuições. Então, eu vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou fazer uma diminuição. Essa diminuição eu vou fazer assim, ó. No próximo ponto de base, eu vou pegar a alcinha da frente. E no próximo ponto, eu pego a alcinha de trás. Aí, eu faço um ponto baixo, olha. Então, eu fiz um ponto baixo, pegando 2 pontinhos ali na base. Então, eu diminuí um ponto. Vamos repetir aqui a diminuição? Olha, eu tenho 2 pontos. Um aqui e outro aqui. Então, no meu primeiro ponto, eu pego a alcinha da frente e no segundo ponto, eu pego a alcinha de trás. Ajusto e faço um ponto baixo. Então, eu diminuí. Então, eu vou dar toda a volta fazendo 10 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, eu vou ter 66 pontos baixos. Vamos lá para a próxima carreira. Agora, a gente vai começar a fechar a cabecinha da boneca. E nessa próxima carreira, nós faremos 9 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço o primeiro, ponho o marcador e vou distribuindo aqui 9, ó. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. E a diminuição vai ser sempre daquela forma. Eu pego a primeira alcinha da frente do ponto baixo seguinte e no próximo ponto baixo eu pego a alcinha de trás. Diminuição. Então, eu vou continuar repetindo essa sequência de 9 pontos baixos e uma diminuição até chegar aqui no final da minha carreira. E eu vou ter aqui um total de 60 pontos baixos. Olha, terminei a volta e ele já vai começando a fechar. Então, a gente vai agora para a próxima carreira, aonde eu vou colocar 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já faço o primeiro, ponho o meu marcador e conto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e faço a diminuição com os pontos bem justinhos na hora da diminuição, para não ficar buraquinho. Daquela mesma forma, pegando a alcinha da frente com a alcinha de trás. 8 pontos e uma diminuição por toda a volta. E aqui eu vou estar agora fechando a carreira com um total de 54 pontos. A gente está indo em direção ao pescoço. Então, vamos para a próxima carreira, onde eu vou distribuir 7 pontos e uma diminuição. Então, eu faço o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço a diminuição daquela forma, vou repetir aqui. No próximo ponto de base, olha, aqui eu fiz o sétimo, no seguinte eu pego a alcinha da frente e no outro seguinte eu pego a alcinha de trás, ajusto e faço a minha diminuição. Então, eu vou fazer a volta com 7 pontos e uma diminuição, e aqui agora eu vou ter só 48 pontos. Completei a minha volta aí, ó. Vamos para a próxima carreira e a gente vai continuar nessa sequência de diminuições. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já venho com o meu primeiro ponto. No próximo, eu coloco o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E vou fazer a minha diminuição da mesma forma que eu já tenho feito, nada muda. No próximo ponto de base, eu pego a alcinha da frente. E no próximo ponto, eu pego a alcinha de trás e faço o meu ponto baixo. 6 pontos e uma diminuição. E aqui eu vou ter só 42 pontos baixos. Terminei a volta. Já tá formando a cabecinha e vamos para a nossa próxima carreira, onde eu vou colocar 5 pontos e uma diminuição. Então, já faço o meu primeiro. No próximo ponto, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto e já venho para a minha diminuição. No próximo ponto de base, a alcinha da frente, no próximo ponto de base, a alcinha de trás, ajusto, faço ponto baixo. Então, aqui, para completar essa carreira, eu vou ter um total de 36 pontos. Olha só, já tá bem fechadinha. Agora, a gente vai para a nossa penúltima carreira aqui da cabecinha, onde nós vamos distribuir apenas 4 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Vou prender o meu marcador no primeiro pontinho que eu fiz e vou dar toda a volta distribuindo 4 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa volta aqui,
eu vou ter 30 pontos. Agora, a nossa abertura já está bem menor. Nós vamos fazer a última carreira na cor branca. E dessa vez, nós vamos distribuir 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3. E a diminuição, pegando 2 alcinhas de 2 pontos diferentes. Vou botar o meu marcador aqui, no primeiro ponto que eu fiz, e vou dar toda a volta. No final dessa volta, nós teremos apenas 24 pontos baixos. Terminamos aqui a última carreira com a cor branca, vou cortar o meu fio. Olha, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a troca de fio aqui. Eu não vou encher a cabecinha agora. Eu vou trabalhar o corpinho na cor lilás. Então, eu não fiz nenhum ponto baixíssimo aqui, não fiz nada. Eu vou pegar a minha linha lilás. Vou introduzir no próximo ponto baixo aqui. Ó. E quando eu for trazer o fio, eu já trago a cor lilás. Ajusto e faço o meu primeiro ponto baixo, prendendo aqui o fio na cor lilás. E nessa carreira, eu vou distribuir um ponto para cada ponto de base. Então, eu sigo fazendo os pontos baixos, olha, e já prendendo as 2 pontas dos fios, ó. Tanto do branco como do lilás, para eles ficarem bem firmes aqui. Vou distribuir a primeira carreira aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Estou fazendo bem justinho para arrematar bem aqui essas 2 pontas. Não tem aumentos e nem diminuições. Olha, fiz a primeira volta. Agora, nós vamos para a segunda volta na cor lilás e a gente vai começar a fazer aumentos. Eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto. Coloco o meu marcador de uma vez e venho distribuindo. 2, 3, e agora é aumento, não é diminuição. No aumento, eu coloco 2 pontos baixos em cada ponto de base. Por que eu vou fazer aumento? Porque agora eu estou no pescocinho e vou abrir a peça para formar o corpo. Então, um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou fazer essa volta distribuindo 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. E vou ter um total aqui de 30 pontos baixos. A próxima carreira, eu farei 4 pontos e um aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou botar logo o meu marcador no primeiro ponto que eu fiz. E no próximo ponto de base, eu faço o aumento. 1, 2. Fazer toda a volta, distribuindo essa sequência de 4 pontos e um aumento, e no total aqui eu vou ter 36 pontos baixos. Fechei a minha carreira, e agora nós faremos 5 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou dar toda a volta e vou ter um total de 42 pontos. Olha só como é que ele vai abrindo. Agora, eu vou fazer uma sequência de 6 pontos e um aumento. 1. Quando a quantidade de pontos vai aumentando, a gente coloca o marcador por segurança. 2, 3, 4, 5, 6, aumento. 1, 2. Vou dar toda a volta distribuindo 6 pontos baixos e um aumento, e aqui eu vou finalizar minha carreira
com 48 pontos baixos. Terminei aqui a minha volta, sempre que eu termino eu já tiro o marcador. Essa próxima carreira eu vou fazer com 7 pontos baixos e um aumento. Então, eu coloco o primeiro marcador e vou distribuindo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Então, vou dar toda a volta, 7 pontos e um aumento, e vai me dar agora o total de 54 pontos. Olha, terminei a volta, ele já tá abrindo bem. Então, agora, gente, eu vou fazer 6 carreiras sem aumentos. Então, eu vou repetir essa quantidade de pontos, que eu tenho aqui 54. Eu vou fazer 6 carreiras sem nenhuma alteração, um ponto para cada ponto de base. Então, eu fiz aqui o primeiro. E vou iniciar a minha primeira volta, distribuindo um ponto baixo para cada ponto de base por 6 vezes, tá? Então, eu já vou voltar aqui com as 6 carreirinhas prontas. Fiz aqui as minhas 6 carreiras sem aumentos e olha, já tá dando forma ao corpinho. A próxima carreira, ela vai ter aumento. Eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento. Eu vou distribuir o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e faço aqui o aumento. 1, 2, no mesmo lugar. Agora, eu vou dar toda a volta nessa sequência de 8 pontos com o aumento e vou obter aqui um total de 60 pontos no final dessa carreira. Terminei a volta. Agora, eu vou fazer 5 carreiras sem aumentos. 5 carreiras, colocando um ponto para cada ponto de base. Tô fazendo aqui o primeiro para marcar, vou botar o marcador para eu me direcionar e saber onde é o início da carreira. Então, eu tô fazendo aqui a minha primeira volta e vou distribuir um ponto para cada ponto de base até obter um total de 5 carreiras nesses 60 pontos. Então, eu vou fazer aqui e já venho com as 5 carreiras prontas. Olha só como é que fica depois que você fizer aí as 5 carreiras. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha aqui sem aumentos e sem diminuições, de forma que a gente vai deixar preparado para depois a gente aplicar a sainha na bonequinha. Então, eu vou dar uma volta fazendo ponto baixo, mas pegando aqui, ó, só essa alcinha de trás. Geralmente, quando a gente faz, a gente coloca a agulha aqui e pega as 2 alças. Então, eu vou dar uma volta completa, fazendo pontos baixos, pegando aqui, ó, só essa alcinha de trás, ó. Um pontinho para cada ponto de base. Eu quero deixar esse friso aqui, porque depois eu vou usar essas alcinhas para dar início à saia da bonequinha. Olha como é que ficou a volta. E aqui a gente percebe bem o friso, no qual depois nós vamos aplicar a sainha, tá vendo? Pegando só a alcinha de trás, essa alcinha da frente vai ficar disponível para a gente trabalhar lá depois. Então, aqui eu vou continuar o corpinho e vou fazer 3 carreiras sem aumentos. Vou distribuir normal o ponto baixo, pegando agora as 2 alcinhas, ó. Vou botar um ponto para cada ponto de base e vou dar 3 voltas. Vou marcar aqui onde eu botei o meu primeiro ponto para marcar o início da carreira. E vou distribuir um ponto baixo para cada ponto de base. Tô fazendo aqui a primeira volta, vou finalizar essa e vou fazer mais 2, para ter um total de 3 voltas. E já volto com essas 3 carreiras prontas.
Olha só, aqui as 4 carreirinhas, as 3 carreiras, desculpa, não são 4, são 3. E agora nós vamos começar a descer o corpinho e fechar a parte de baixo do corpinho. A próxima carreira eu vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou começar o primeiro ponto, marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vou fazer a diminuição, que é daquela forma. No próximo ponto seguinte, eu pego a alcinha da frente e no ponto seguinte, eu pego a alcinha de trás, laço, ajusto e faço um ponto baixo. Então, são 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vou ter um total de 54 pontos. A próxima carreira, eu vou colocar 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a diminuição, primeira alcinha com a segunda alcinha do ponto seguinte. Laço, ajusto e faço um ponto baixo. Então, 7 pontos e uma diminuição e um total de 48 pontos no final da carreira. Olha, vai começando agora a fechar. E vamos para a próxima carreira, onde a gente vai colocar 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer o primeiro. Segundo, o terceiro, o quarto, quinto e o sexto. E vou pegar os dois seguintes, a primeira alcinha do primeiro ponto e segunda alcinha do segundo, e vou fazer um ponto baixo. Toda a volta distribuindo 6 pontos e uma diminuição para ter o total de 42 pontos. Vamos continuar aqui as nossas carreiras fazendo as diminuições para fechar o corpinho da boneca. A próxima agora nós faremos 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui o primeiro, segundo, o terceiro, quarto e o quinto. Agora, nós faremos a diminuição, sempre da mesma forma. E vamos dar toda a volta, mantendo essa sequência de 5 pontos e uma diminuição. E no final aqui, a gente vai ter um total de 36 pontos baixos. Olha só, tá cada vez mais fechadinho o nosso corpo. Vamos para a próxima carreira, mantendo a sequência de diminuições. Agora, fazendo 4 pontos e uma diminuição, ó. 1, 2, 3, 4. Coloco o meu marcador no primeiro, 1, 2, 3, 4. E vou fazer a diminuição, pegando os 2 pontos, alcinha da frente com a alcinha de trás. Vou dar toda a volta e no final aqui dessa carreira eu vou ter apenas 30 pontos baixos, 4 pontos e uma diminuição. Olha só, agora o certo é a gente continuar essa diminuição aqui, fechar, encher a peça e fechar aqui o arremate do corpinho. Só que eu tenho muita dificuldade de trabalhar essa carreira da sainha com a bolinha cheia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês aqui o macete de como eu faço a aplicação da saia aqui, pegando essa alcinha, para ficar mais fácil de trabalhar. Eu vou pegar aqui o meu novelo, olha, vou abrir, que eu estava trabalhando com a ponta de dentro, e vou pegar a ponta de fora. Eu não quero cortar o meu fio aqui. Se você tiver um outro novelo aí, ótimo, você vai trabalhar com ele. Você pode usar, inclusive, outra cor na saia. Como é que eu vou fazer? Olha, eu vou botar assim,
deixar vistosa, aparente aqui, as minhas alcinhas. Essas alcinhas aqui, ó, que nós deixamos. Vou dobrar, porque fica mais fácil trabalhar com a peça vazia, eu acho, tá? Quem não tiver essa dificuldade como eu tenho, pode encher e trabalhar depois. Então, eu vou enfiar a agulha aqui, ó, em qualquer alcinha, tá? E vou puxar a laçadinha com a outra ponta, ó. A ponta que tá solta, eu não cortei o fio, que eu vou voltar lá depois para encher. Eu vou trabalhar agora a sainha. E vou fazer três correntinhas, que vai valer como o primeiro ponto alto. Vou laçar a agulha e na mesma alcinha, eu vou colocar um ponto alto. Laço, na próxima alcinha, eu coloco 2 pontos altos. Então, eu vou distribuir aqui 2 pontos altos em cada alcinha, olha. Próxima, coloco 2 pontos altos. Tô dando início à sainha da bonequinha. Então, eu vou terminar a minha volta e mostro para vocês como é que ficou e a gente já vai dar início à próxima carreira. Olha só, pessoal, tô chegando aqui no final da minha volta e vou mostrar para vocês como é que já fica, olha. Já fica uma sainha, tá vendo? Então, vamos dar início à próxima carreira. Eu cheguei aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Ajusto e vou começar a distribuir os leques. Então, vamos lá. Eu vou começar a minha carreira fazendo 3 correntinhas, que vai contar como um ponto alto. No mesmo ponto aqui de base, eu coloco um ponto alto. Faço 2 correntinhas e coloco mais 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo o primeiro lequinho aqui, ó, da carreira. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Laço a agulha. Vou pular 4 pontinhos de base, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou repetir o lequinho, colocando 2 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Essa volta vai ser assim, eu faço um lequinho, pulo 4 pontinhos de base e faço outro lequinho. Aqui, entre os leques, não tem correntinhas. Então, eu vou fazer essa carreira completando a sequência de lequinhos. Tô chegando aqui no final, ó, da minha carreira, distribuí a primeira carreira de lequinho, finalizei a primeira, vou caminhar aqui, ó, para dentro do lequinho com ponto baixíssimo. E vou iniciar a segunda carreira de lequinhos. Eu faço 3 correntinhas, que conta como primeiro ponto alto. Dentro do mesmo buraquinho, eu coloco mais um ponto alto, 2 correntinhas e coloco mais 2 pontos altos, formando o meu primeiro lequinho da segunda carreira. Então, eu vou dar toda a volta aqui, laço, sem correntinhas, já caio lá para o próximo lequinho. É só distribuir leque sobre leque até o final da carreira. Então, eu vou completar aqui a minha segunda carreira de leques e vou fazer mais uma. Serão 3 carreiras de leques. Só que na terceira, a gente vai botar um picô no finalzinho do leque para dar um acabamento diferente na peça, na sainha da bonequinha. Eu vou terminar a segunda carreira e volto para a gente fazer a última. Tô chegando aqui no final da segunda carreira, vou finalizar na terceira correntinha com ponto baixíssimo e caminhar até o centro do leque com mais um ponto baixíssimo, ó. Agora, nós vamos iniciar a última carreira. Vou fazer 3 correntinhas, laço e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de novo, olha. 1, 2, 3. Vou introduzir a agulha aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas aqui e vou fazer um ponto baixo, olha. Aí, laço, no mesmo buraquinho, eu faço os 2 pontos altos, finalizando o meu lequinho. Vai ficar um lequinho com picô, ó, na ponta. Então, eu laço e vou pro próximo intervalo aqui do leque,
Coloco 2 pontos altos, agora eu já estou repetindo, 3 correntinhas. Vou pegar essas 2 alcinhas aqui e vou fazer um ponto baixo. Laço e volto para o mesmo intervalo e coloco mais 2 pontos altos. Essa é a última volta da sainha, tá? Olha aqui como é que ela vai ficando, ó. O lequinho com o picô. Se você quiser fazer maior, você pode colocar aí mais carreiras de leques e terminar com o lequinho com picô, tá bom? Vai ser opcional. Você faz essa aqui só mais uma, para ficar uma sainha de bailarina bem curtinha. E você pode brincar e fazer do tamanho que você quiser. Ou trocar, trabalhar aqui outra cor, botar uma carreirinha com lequinhos brancos, ou lilás, ou mais claro, ou roxo. Aí você pode usar a sua criatividade. Olha, já tô chegando aqui no final da minha última carreirinha aqui da saia. Vou finalizar com ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. E arrematar aqui pelo avesso eu vou esconder a ponta do fio. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Agora eu vou terminar o corpinho da boneca. Eu acho mais fácil trabalhar assim, tá? Vamos voltar ao corpinho da boneca. A última carreira que nós tínhamos feito aqui era de 4 pontos baixos e uma diminuição. A próxima agora vai ser de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço o primeiro, coloco o marcador e sigo distribuindo. O segundo, o terceiro e agora nós faremos a diminuição. Vou dar toda a volta e ter aqui um total de 24 pontos baixos. Terminei aqui a carreira e antes que essa abertura fique pequena demais, eu vou colocar o enchimento da cabeça. Então, aqui, ó, a gente vai pegar a manta siliconada por essa abertura e vamos encher aqui, passar pelo pescocinho aqui, pela abertura do pescoço, ó. E vamos encher a cabeça da boneca, tá? Olha só, a cabeça já tá bem cheinha, o corpinho ainda tá vazio. Eu vou deixar para encher mais próximo do fim. Ó. Voltamos então para o corpinho da boneca. A próxima carreira aqui, nós vamos colocar 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. No final dessa volta, nós teremos 18 pontos. Terminei a volta e vou fazer mais uma antes de colocar o enchimento, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Vou ter um total de 12. Eu posso até ir contando, olha. 1, faço a diminuição, 2, 3, que é só um ponto baixo. Faço uma diminuição, 4, 5, tô só contando os pontos, diminuição, 6. Assim eu vou até chegar ao 12º ponto, ó. Então, eu fiquei aqui agora aqui com a abertura só com 12 pontos e eu vou encher o corpinho. Tá bem pequenininha, a gente vai colocar o enchimento aqui com cuidado até encher o corpinho da boneca. Olha só, já temos aqui a cabecinha e o corpinho. Então, nós vamos fechar aqui a carreira e eu vou fazer, ó, agora trabalhar com ele cheio, a gente tem mais dificuldade. Empurra o enchimento. E essa carreira agora, eu vou fazer uma diminuição em cada ponto de base. Eu tenho 12 e vou ficar com um total de 6.
que ela é toda de diminuições. Eu vou fazer 6 diminuições. Vou pegar sempre 2 pontos e fazer o ponto baixo e vou ficar apenas com 6 pontinhos. Então, a gente vai distribuir aqui nessa última carreira 6 diminuições, olha. Fazendo bem justinho para ficar um fechamento caprichado. Vai ajustando aí com cuidado e vai fazendo toda a volta. Olha só como é que fica aqui, ó. Bem fechadinho, tá vendo? Aí, vocês vão pegar uma agulha de tapeçaria ou a própria agulha de crochê mesmo. Vamos fazer aqui sem agulha para ver, para auxiliar quem não tem. Eu cortei o meu fio e deixei um pedaço, ó. Então, com a própria agulha de crochê, você vai fazendo aqui as diminuições, ó. Vai laçando o fio. Ó, ele já tá bem fechadinho mesmo. Vai passando o fio e vai fechando, ó. Já tá bem fechadinho, bem fácil. Depois você vai esconder essa ponta aqui para dentro do corpinho mesmo, olha. Sai um pouquinho aqui, vocês não se importem não, depois é só devolver para dentro o enchimento. Ficou fechadinho. Para quem tem agulha de tapeçaria, a gente vai passando essa ponta aqui. Eu não costumo cortar não, para não correr nenhum risco de desmanchar. Você vai usar a agulha de tapeçaria e vai saindo com a linha em outros pontos aqui. Tá vendo? Eu tô aqui, dou uma laçadinha e jogo a ponta lá pro outro lado, ó. Não aperto para não repuxar o ponto, ó. E vou arrematando, escondendo o meu ponto, ó. Escondendo a ponta da linha, ó, sem repuxar para não marcar a peça. E você devolve a linha para bonequinha aqui por qualquer ponto, sai lá do outro lado, ó. E aí, você pode cortar, porque ele vai estar bem trançadinho lá no fundo e não vai desmanchar, ó. Então, assim, a gente finaliza o nosso corpinho já pronto com a sainha, olha que gracinha.